Eu queria que você abrisse seu coração e se colocasse assim totalmente vulnerável. A palavra hoje é vulnerabilidade. Se coloca vulnerável para você poder receber aquilo que Deus tem para você. Não deixa nada te atrapalhar, não deixa quem está do seu lado te atrapalhar, não deixa quem está lá fora, não deixa os problemas lá fora te atrapalharem. Esquece a sua vida lá fora e preste muita atenção no que Deus tem para você hoje, que eu acredito, eu tenho fé que vai ser transformador. Você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou. Amém? 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 Amém. Então vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha com a tua paz, venha com o teu amor e venha com a tua transformação sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos, Senhor, que não somos merecedores de nada, que o Senhor pagou um alto preço por nós naquela cruz, e nós te pedimos, Senhor, perdão por todos os nossos pecados. Perdão, Senhor, por vezes em que esquecemos da tua palavra, por vezes que esquecemos de fazer o bem ao próximo, por vezes que esquecemos as coisas que o Senhor fez por nós e ainda está fazendo e ainda vai fazer. Nos perdoa, Senhor, por não te darmos a honra devida. Perdão, Senhor, por todas as coisas que fizemos que não te agradou e que o Senhor possa receber a nossa adoração. Deus, transforma o nosso coração e que teu Espírito Santo possa nos guiar, Senhor, em todos os dias. Deus, que esse início de semana possa marcar uma transformação em nós e que possamos levar, Senhor, o teu evangelho aos quatro cantos dessa terra, Senhor, e que o mundo seja transformado através de nós pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem aqui gosta da Bíblia? Quem aqui tem Bíblia, trouxe Bíblia, tem a Bíblia, pode ser no celular também. Amém? Todo mundo tem? Eu queria que você abrisse a Bíblia de vocês comigo, lá no livro de Efésios, capítulo 4. Se prepara que a gente vai ler. A gente vai ler Bíblia hoje. Amém? Efésios, capítulo 4. Deixa eu colocar isso aqui abertinho. Amém. Efésios, capítulo 4. Todo mundo abriu? Todo mundo achou? Pode se assentar. Desculpa. Efésios capítulo 4, versículo 1, fala assim: portanto, rogo-vos eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno do chamamento como fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, sendo diligentes em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança no vosso chamamento. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Mas a cada um de nós foi concedida a graça segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz a Escritura: quando ele subiu às alturas, levou cativos os que estavam sob cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer, ele subiu, senão também desceu às partes inferiores da terra? O que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu a alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelistas, alguns como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro pelas ondas e levados ao redor por todo vento de ensinamento, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro, mas, apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e entrelaçado por meio de toda a junta do rico suprimento, e por meio da operação segundo a medida da medida de cada parte realiza o crescimento do próprio corpo, para a edificação de si mesmo em amor.
Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade da sua mente, sendo obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à devassidão para com avidez, cometerem toda espécie de impureza. Mas vós não aprendestes Cristo assim. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, assim como a realidade está em Jesus. Que quanto à vossa antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e que sejais renovados no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que foi criado segundo Deus, em justiça e santidade da realidade. Portanto, tendo-vos despojado da mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furta, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é respeitável, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e insulto sejam removidos do vosso meio, juntamente com toda malícia. E sede bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, Cristo, vos perdoou. Amém? Amém. Eu acho que depois de ler isso aqui eu não preciso pregar. Muito boa noite para vocês. Bom, quem foi que escreveu essa carta? Essa carta foi escrita aos Efésios por um homem chamado Paulo. E quem foi Paulo? A Bíblia diz que Paulo foi um seguidor de Cristo que não o seguiu pessoalmente, mas que foi transformado quando fazia aquilo que Cristo não dizia para ele fazer, entende? Paulo era um homem, um cidadão romano, comandante do exército, e ele foi um cara que na época dele, ele perseguia os cristãos na igreja primitiva. Depois que Cristo pregou, depois que Cristo ressuscitou e voltou aos céus, ele deu a grande comissão para os discípulos. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E assim os discípulos fizeram, se tornaram apóstolos e iniciaram a igreja primitiva. Então Paulo foi um dos caras encarregados de acabar com esse segmento, acabar com o cristianismo, porque eles não acreditavam que Cristo era o Messias. Então o que acontece? Paulo, ele se levanta como um perseguidor, e a Bíblia fala que a caminho de Damasco para matar os cristãos, Paulo se encontra com o próprio Cristo. Cristo se revela a Paulo, e a Bíblia diz que ali ele foi transformado, ele fica 3 dias cego, e através dessa transformação ele começa a pregar o evangelho. Foi uma transformação tão grande que ele era tão ruim que as pessoas, quando ouviam ele pregar pelas primeiras vezes, elas ficavam assustadas e não queriam ficar ali para ouvir ele, porque achavam que ele ia matar as pessoas. Só que Paulo ele foi tão transformado que de comandante do exército, cidadão romano, ele vai preso por causa do evangelho e ele diz algo que é muito forte: eu sou escravo de Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Ele diz, eu esmurro meu próprio corpo e me torno escravo de Cristo, escravo da vontade do meu Senhor. Um cara que perseguia os cristãos. Ele é preso e, mesmo assim, ele não deixa de pregar o evangelho. Bastou um encontro de Paulo com Cristo para que ele fosse transformado por toda a vida dele, renunciasse tudo que ele tinha direito. A gente vive aqui nos Estados Unidos e a gente fala muito sobre cidadania americana e sobre estar legal ou não estar legal e etc. E esse assunto é muito falado por todo mundo.
Então você imagina um cara que tinha cidadania, vamos trazer para os dias de hoje, uma cidadania americana, ele podia trabalhar, ele provavelmente seria do exército dos Estados Unidos. Um cara que tinha uma vida confortável numa potência. Imagina, o Império Romano era o maior império naquela época, e ele era do Império Romano. Então você imagina Paulo, um cara que tinha tudo, tinha riquezas, provavelmente vivia muito bem, perseguia os cristãos e bastou um encontro com Jesus e ele foi transformado por toda a vida dele. Paulo foi encarregado de pregar para os gentios. Naquela época existia muito embate entre os judeus e os gentios. Para quem não sabe, os judeus, para você ser um judeu, não basta você ir numa sinagoga, que é a igreja dos judeus, e falar, eu sou judeu. Não. Para você ser judeu, você precisa ter a linhagem de Abraão, você precisa ter o sangue de Abraão. Foi uma aliança que Deus fez com Abraão há muitos anos atrás, até mesmo de Jesus vir. E foi um povo separado por Deus para uma grande obra. Porém, quando Jesus ele vem, ele prega para os judeus, e a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Por isso, deu o direito a todos de serem chamados filhos de Deus. E através desse cara chamado Paulo, é que o evangelho chegou até nós. Nós éramos, e somos até hoje, os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não têm o sangue de Abraão. Ou seja, nós que não temos essa linhagem, não sei se alguém aqui deve ter, mas nós que não temos essa linhagem de Abraão, nós somos os gentios. E Paulo foi o encarregado de pregar para essas pessoas. E graças a Deus, através dele, através de vários outros heróis da fé, várias outras pessoas que se sacrificaram, o evangelho hoje chegou até nós. Amém? Houve muitas coisas durante o decorrer de toda a história para que o evangelho chegasse hoje até nós. Muitas pessoas foram perseguidas, muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas perderam a própria cabeça, muitas pessoas foram assassinadas para que a gente tivesse isso aqui. Esses dias a Isadora, minha noiva, oi minha noiva, ela compartilhou comigo um áudio de um cara falando sobre um homem que pregava na China, não é, amor? Na China. E na China você não pode pregar o evangelho. Nesse áudio, esse cara falava sobre um homem que pregava o evangelho escondido. Então a igreja lá era sempre em cavernas, sempre em lugares que assim, era quase impossível de entrar, porque eles não podiam de forma alguma falar ali que eles estavam compartilhando do evangelho. A única forma deles alcançarem a Bíblia, terem acesso à Bíblia, foi uma forma que ele pensou para que a Bíblia não fosse queimada, não fosse rasgada, não fosse perdida. Porque como eles sofriam muitas perseguições, a forma como ele achou de compartilhar o evangelho foi rasgando folhas da Bíblia e entregando para cada irmão. Então imagina, eu pego essa Bíblia aqui, eu rasgo ela e eu compartilho com vocês, cada um. Daí na reunião deles, ele falava, hoje a gente vai ler o livro de Isaías. Quem aqui tem Isaías? Daí o cara que tinha, ou a mulher que tinha o livro de Isaías na mão, levantava e lia aquela folha. Então você imagina, um povo que não tinha acesso à Bíblia, num país onde eles não podiam falar sobre o evangelho, eles não podiam falar abertamente, não existia liberdade religiosa ali, eles rasgam a Bíblia para poder ter pelo menos um pouco do evangelho. E a minha pergunta para você, e a minha pergunta até para mim primeiro, o que é que nós temos feito com a palavra de Deus? De que forma a gente tem tratado isso? Sabe?
Certa vez um homem chamado Paul Washer, quem que conhece Paul Washer? Ele fez uma pregação e nessa pregação ele fala sobre a igreja. Ele foi pregar lá no Brasil e foi uma pregação traduzida. E nisso ele estava pregando numa conferência para líderes e para pastores e ele fala, olha, imagina que Jesus é um rei e ele tem sua noiva. Antes do casamento, esse rei sai e dá uma ordem para você, que é o amigo da noiva, para que cuide dessa noiva até que ele volte. Daí ele deixa a noiva arrumada, linda. Ele sai, e quando ele sai, esse amigo da noiva, ele vê que com o tempo as pessoas elas vão perdendo interesse na noiva. As pessoas já não olham mais para a noiva, as pessoas já não querem mais comunhão com a noiva, as pessoas já não querem mais saber dela, já não olham mais para ela, já não querem estar no mesmo ambiente que ela, porque a sociedade, o mundo evoluiu tanto que apareceram coisas mais interessantes do que essa noiva. Daí esse amigo da noiva, esse amigo do noivo, ele pensa, olha, as pessoas estão perdendo interesse na noiva, eu preciso fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Ele troca as vestes dessa noiva, ele coloca um corte de cabelo extravagante nela, ele veste ela com vestes de prostituta. E o que acontece, o que vai acontecer se você, sendo esse amigo da noiva, amigo do noivo, o que vai acontecer quando esse rei voltar, esse rei justo, de uma ira santa? E quando Paul Washer fala sobre isso, ele fala, sabe o que é que esse rei vai fazer com você? Ele vai matar você. E é muito pesado a gente ouvir algo assim, sabe? Sabendo que o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de perdão, é um Deus que morreu por nós numa cruz, perdoou os nossos pecados e que quer muito receber a gente nos céus. É muito difícil ouvir algo assim, mas, como a gente acabou de cantar aqui, tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Ele tem ciúmes de nós. Lucas, por que você está falando isso? Nesse capítulo que a gente acabou de ler, Paulo lhe dá alguns conselhos, alguns avisos ao povo de Éfeso, e ele cita aqui todas as coisas que não devem ter numa igreja, e nisso eu digo nós como igrejas. Nós, como igreja, como o corpo de Cristo. E a primeira coisa que ele fala, quando ele começa o capítulo, é: andei de modo digno. Andeis de modo digno. Ali ele faz várias comparações, como sempre no Novo Testamento você vai achar, mas ele fala sobre a comparação entre os gentios e os judeus. E quando ele fala sobre os gentios, ele fala, não andem mais como os gentios. E quando ele fala isso, ele está se referindo àqueles que não foram transformados pelo Evangelho, não são cristãos, ouviram a palavra de Cristo e não decidiram seguir. Então ele fala, olha, andei-vos dignos, de forma digna. Não sejam como essas pessoas. Naquela cidade onde Paulo estava pregando, através dessa carta, até antes dessa carta, um dos motivos pelo qual Paulo foi preso, ele foi preso várias vezes, solto várias vezes, e um dos motivos pelo qual ele foi preso, e as pessoas se revoltavam com ele, é que ele pregava o evangelho e as pessoas perdiam o interesse nos deuses pagãos, e era uma cidade que vendia muito das esculturas dos deuses, e as pessoas perdiam o interesse nisso e começavam a criar o interesse em Cristo.
Daí Paulo ele fala isso, as igrejas começam a ser montadas, ele dá os avisos, os conselhos, e um desses conselhos, o primeiro conselho que a gente encontra nesse capítulo 4 é: andem de maneira digna. Eu falei aqui para você sobre a história dele, foi um comandante do exército de cidadania romana, e ele largou sua vida e tipo assim, não estou nem aí, eu quero a Cristo, eu vou morrer por essa causa. E ele fala: andem de maneira digna. E quantos de nós aqui, eu falo para você jovem, ou seja, para todos vocês, amém? Quem está comigo aqui? Amém? E quantos de nós aqui temos andado de maneira digna, sabe? Será que a nossa forma de viver, será que a nossa forma de falar, será que as coisas que a gente faz, ou até a simples forma da gente olhar para uma pessoa, revela o caráter de Cristo, revela a forma como Ele também fazia? Será que quando você se aproxima de alguém, essa pessoa se sente mais próxima de Cristo ou ainda mais longe? Eu não estou aqui para pregar condenação de forma alguma. Não foi isso que Cristo veio fazer. Cristo, muito pelo contrário, a Bíblia diz que Ele levou sobre si a nossa condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Mas essa mesma Bíblia que diz tudo isso, ela diz: arrependei-vos, pois é chegado o tempo. Arrependei-vos, pois Jesus vai vir como um ladrão. Um ladrão, quando ele entra, ele não avisa, ele só chega. O dia do Senhor será como um ladrão. Arrependei-vos. Será que a gente tem vivido de maneira digna? O segundo conselho de Paulo é um conselho que ele fala durante todas as cartas dele, ele cita isso, que é: amadureçam. Não permaneçam mais da mesma forma, não fiquem pensando mais como crianças. Ele diz: eu era menino, eu falava como menino, eu pensava e agia como menino, mas desde que eu deixei de ser menino, eu deixei as coisas de menino de lado e me tornei um homem. Esse mesmo cara, ele diz: prezai pela transformação e a renovação da vossa mente. E ele diz: amadureçam, não sejam como meninos ou meninas, não sejam como crianças. Parece contraditório, né? Porque Jesus ele disse: aquele que não for como criança não entrará no reino dos céus. Aí vem Paulo e fala: não sejam como meninos, não sejam como crianças. Mas aquilo que Jesus ele estava falando sobre a pureza de coração. Sejam puros como as crianças. Mas a mesma Bíblia ela diz: sejam mansos como as pombas e ágeis como a serpente. Se a gente não prezar pela renovação da nossa mente, a gente vai perder por essa cultura de hoje. O movimento de Cristo, o cristianismo, é um movimento contracultural. Se a cultura está indo para lá, a gente está indo para lá. Se a cultura está dizendo para você fazer uma coisa, Cristo está dizendo para você fazer outra. Mas será que a gente tem prezado pela renovação da nossa mente? E eu confesso que uma pregação assim é muito, até desconfortável de ouvir. E eu não quero falar de maneira grossa, não quero ser grosseiro de forma alguma, mas eu não quero vir aqui e talvez amaciar o ego,
ou passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem, que você pode seguir da forma como você está e que Cristo está achando lindo. Não, eu não queria, eu não quero fazer isso. Eu vim para te apresentar um Cristo de amor e graça, de perdão, de amor incondicional, mas um Cristo que diz: vem como estás, mas não permaneça como estás. Prezai-vos pela renovação da vossa mente. Pela renovação da vossa mente. Outra coisa que Paulo ele fala nessa carta é: sejam amorosos uns com os outros, suportai-vos uns aos outros em amor. Às vezes é difícil, não é? É difícil, eu confesso. Às vezes eu não consigo lidar nem comigo mesmo. É difícil. Eu não vou mentir para vocês e falar: nossa, não, é muito fácil lidar com todas as pessoas da terra. Não, tem pessoas que são realmente mais difíceis de lidar, mas suportai-vos uns aos outros em amor. O amor de Cristo, que é o amor perfeito, que une o corpo. Suportai-vos uns aos outros em amor. Você pode até não gostar das coisas que aquela pessoa diz, ou da forma como ela fala, ou da forma, sei lá, talvez como ela se veste, ou como ela te trata, etc. Mas suportai-vos uns aos outros em amor. Tenha paciência um com o outro. Ande como Cristo andou. Você imagina, Cristo, quando ele começou o ministério dele, ele junta 12 discípulos, uns diferentes dos outros. Você vê que Pedro era um cara totalmente impulsivo. Totalmente impossível. Impulsivo. Impossível também. Você vê que ele foi o cara que cortou a orelha do soldado. Foi o cara que falou para Cristo assim: ó, Cristo, onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu vou com o Senhor até o final, eu vou morrer pelo Senhor, eu não vou deixar encostarem a mão em você, e não sei o que e tal, e vai lá e nega Jesus 3 vezes. Você vê que durante todo o decorrer da Bíblia, os discípulos eles discutiam o tempo todo: ah, quem que é o maior? Eu sou o maior? Não, eu sou o maior. E eles perguntam para Cristo: Cristo, quem é o maior? Você vê que assim, quem é que já assistiu a série The Chosen? Quem é que não assistiu a série The Chosen? Deixa eu... Gente, eu vou dar um para casa para vocês, tá? Cheguem em casa e assistam essa série, por favor, por favor. Vai dar uma visão muito aberta para vocês sobre a Bíblia. É muito bom para a gente, tipo assim, pegar o texto e entender um pouco mais, sabe? Ela fala sobre os discípulos e você vê como que eles lidavam uns com os outros, sabe? E com certeza era uma tarefa muito difícil para Cristo manter aqueles 12 caras em ordem. Na última vez que eu preguei, eu disse que os discípulos, eles provavelmente eram menores de idade. Você vê que tem alguns estudos que dizem que provavelmente a idade dos discípulos era de 16 a 22 anos. Porque quando a Bíblia diz que Jesus ele vai pagar os impostos, Pedro ele vai com ele, é o único discípulo que vai com Jesus para pagar os impostos. A tradição judaica, ela diz que no casamento judaico, os judeus eles costumam casar com, em média, de 21 e 22 anos. E você vê que Pedro também era o único casado. Até porque Jesus curou a sogra de Pedro. Então você imagina, Jesus com um monte de jovens, uns diferentes uns dos outros, era pescador, era cobrador de impostos, era, sabe, gente corrupta, traidor. E olha o que Cristo fez, transformou a história. Ele não chama os capacitados, ele capacita os que são chamados por ele.
E por que eu estou falando isso? Suportai-vos uns aos outros em amor. Eles andavam juntos durante 3 anos, que foi o ministério de Cristo, e eles viajaram. Então você imagina essa galera viajando a pé, num sol rachando na testa. Imagina as discussões, cada discussão boba, e a paciência de Cristo, né? Suportai-vos uns aos outros em amor, é o outro conselho que Paulo dá à igreja de Éfeso. O último conselho que ele dá, e na verdade não um conselho, é um alerta, é uma coisa para você manter em mente. Andai-vos em unidade, sejam uns com os outros e um com Cristo. Sejam um com Deus, assim como o Filho é com o Pai. A gente precisa andar em unidade. A gente precisa se portar como o corpo de Cristo. Cada parte do nosso corpo exerce uma função e cada uma é diferente da outra e cada função é especial. Você sabia que se você perder o menor dedo do seu pé, você perde o equilíbrio? E às vezes a gente não dá nada por ele, a gente acha que, sei lá, está ali só para bater em quina. Cada célula do nosso corpo é muito importante para o desenvolvimento de todo ele. Assim somos nós no corpo de Cristo. Cada parte desse corpo é muito importante para que a gente cumpra essa missão que Cristo nos deu, de levarmos o Evangelho a toda criatura. E eu quero te perguntar, você tem agido como parte do corpo de Cristo? Eu volto à pergunta, as pessoas quando olham para você, elas reconhecem você como um seguidor de Cristo? Você sabia que esse mesmo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, cortou a orelha do soldado e etc, e falou tal e tal e tal e tal, foi o mesmo cara que quando Jesus estava sendo açoitado, as pessoas chegaram para ele e falaram assim, mas não era você que estava com Jesus? Não era você que andava com Jesus? Ele falou, não sou eu não, que isso? Jamais, nunca vi esse cara. Daí as pessoas falaram com ele assim, ele pode até ter negado, mas olha o que as pessoas falaram para ele. Não, era você sim, porque você fala e anda e age como ele. 3 anos do ministério de Jesus, andando com Pedro, fez com que ele, que nunca tinha visto Jesus na vida, andasse, falasse e agisse da mesma forma, mesmo que negando ele. Será que a gente tem agido da mesma forma? Cara, é muito legal ser seguidor de Cristo. E muito mais legal do que ser seguidor é ser discípulo dele, porque Jesus tinha muitos seguidores. Ele andava com uma multidão enorme, todo mundo querendo cura, todo mundo querendo multiplicação de pães, todo mundo querendo milagres e etc. Mas ele tinha poucos discípulos. Meu convite hoje é para você deixar de ser parte da multidão e se tornar parte do corpo de Cristo. Meu convite para você é para você renovar a sua mente, transformar a sua mente, através de quê? Da palavra. Valorizar a palavra de Cristo, a palavra de Deus, que a gente tem livre acesso e a gente não dá valor. Certa vez eu vi uma mulher que ela ficou encarregada ela visitou uma comunidade, uma aldeia, na verdade, e ela foi nessa aldeia e eram poucos falantes da língua que eles falavam,
E eles não tinham acesso à Bíblia. Eles chegaram, evangelizaram, eles foram transformados, eles receberam o Espírito Santo, mas eles não tinham acesso à Bíblia porque não tinha ninguém que falava a língua deles. Imagina, no mundo inteiro existem várias e várias línguas. Você sabia que existem línguas que são faladas por no máximo 50 falantes? 50 pessoas. Essa mulher, ela foi nessa aldeia e ela falou assim, ó, eu vou aprender a língua deles e eu vou traduzir a Bíblia para a língua deles. Cara, se você jogar na internet, você vai ver a alegria, a festa desse povo para receber a Bíblia que ela traduziu. Eles fizeram uma festa e o pajé deles, o líder deles, eles abrem um caminho e eles vão dançando, e o líder deles passa no meio, e ele é o primeiro a pegar uma das cópias da Bíblia. Eles fizeram várias cópias, e ele é o primeiro a pegar um exemplar. E ele começa a chorar, e eles começam a chorar, e eles não sabem se choram, se riem, se cantam, se dançam. A alegria de um povo, 50 falantes, por receber a palavra de Deus. Hoje a gente tem em livro físico, hoje a gente tem em aplicativo. Hoje eu estava até falando com a Isadora que lançaram uma nova Bíblia aí, tipo, com um design diferente, etc. Eu perguntando, e aí, o que você acha disso? Você concorda ou não concorda? Bíblia de todo tipo. Mas será que a gente tem dado valor? E será que a gente tem agido da mesma forma como Cristo agiu? E será que a gente tem renovado a nossa mente? Será que a gente tem suportado uns aos outros em amor? Será que as pessoas elas olham para nós, talvez na sua escola, talvez no seu trabalho, elas falam, nossa, esse cara, essa mulher, essa menina, esse menino é um seguidor de Cristo. Eu preciso estar com esse cara. Será que as pessoas chegam para você e falam assim, ora por mim, por favor, a situação lá em casa está difícil. Será que você realmente, de fato, assim, entregou sua vida para Cristo? Ou será que você só tem vindo na igreja por vir, talvez para não se sentir sozinho, talvez, sei lá, porque ou seus pais te trazem, ou porque convém de vir? Será que a gente entendeu, de fato, o que é o Evangelho, que é morrer para o mundo e viver para Deus? Será que a gente tem sido escravo de Cristo, como foi Paulo? Que fez o que fez e o Evangelho chegou até nós por causa dele. Obviamente, claro, foi por causa de Cristo, foi por causa de Deus. E se não tivesse sido Paulo, Deus teria levantado outro, mas foi um cara que se colocou na brecha, um cara que falou, eu esmurro o meu corpo pelo serviço de Cristo, eu vou morrer por isso. Será que se fosse você passaria pelas mesmas dificuldades? Vou contar só um testemunho pequeno e eu já finalizo. Numa pregação de um amigo meu, há um tempo atrás, ele disse uma coisa que me marcou muito, porque eu falava muito com Deus assim, Deus, nossa, por que o Senhor permitiu eu passar por tanta dificuldade? Sabe, sei lá, eu passei por muitas dificuldades durante toda a minha vida, e aqui, e por que o Senhor permitiu isso? Por que é tão difícil? Por que eu acho tão difícil? E nisso ele começou a pregar e ele falou o seguinte, você sabia que os cristãos na igreja primitiva, nessa mesma época aqui, o Império Romano pegava cada cristão e queimava em praça pública. Se você era cristão, se você falava que você era cristão, eles pegavam você, colocavam você na praça e colocavam fogo em você. Só que a forma como esses caras pegavam fogo, a forma como esses caras caminhavam para a morte, é algo que, quando eu ouvi, eu pensei, eu não sou cristão de fato. Ele diz que os cristãos faziam uma fila e cada um
ia cantando, eles iam cantando uma música, A Caminho da Morte. Então você imagina que ali atrás está o lugar que você vai morrer, você está numa fila com várias pessoas, você passou uma vida de dificuldade lendo papéis, folhas da Bíblia em lugares escondidos. Daí o que você ganha como recompensa aqui na terra? Uma morte, pegando fogo. Você sabia que pegar fogo é considerada a morte mais dolorosa do mundo? Eles dizem que quando você pega fogo, quando o seu corpo pega fogo, você fica assistindo o seu corpo carbonizar. E leva alguns minutos até você morrer. O fogo ele consome a sua pele até chegar nas camadas mais profundas da sua carne, até te desligar. E é uma das mortes mais dolorosas. Esses caras, eles faziam a fila para ir para a morte e eles iam cantando. Quando eles estavam pegando fogo, eles continuavam cantando. Eles iam cantando até não aguentar mais, até não suportar mais de dor. E quando eles estavam com muita dor, já não aguentavam mais e morriam, o próximo da fila continuava a música de onde aquele que morreu parou. E o que a gente tem passado de dificuldade? Principalmente pelo Evangelho. Esses caras que faziam isso eram cristãos. E eu te pergunto, o que você é? O que eu sou? O que nós somos? Eu queria te pedir para você se colocar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E sério mesmo, ora com a maior sinceridade que tiver no seu coração. E se não tiver sinceridade no seu coração, eu quero te pedir para que você peça a Deus. Deus, coloca sinceridade no meu coração. Me faz reconhecer os meus erros. Perdoa minha forma de viver. Perdoa os meus pensamentos, se eu pequei em pensamentos. Me perdoa, Senhor, por não dar valor à Tua palavra, por não dar valor aos Teus mandamentos, por não viver da forma como o Senhor quer que eu viva. Me perdoa, Senhor. Eu queria que você abrisse a sua boca e começasse a orar. E que ninguém aqui tivesse vergonha de ninguém, porque aqui a gente não está para observar, para avaliar, para julgar ninguém. A gente está aqui pelo mesmo Deus, nós somos parte do mesmo corpo. Eu queria que você levantasse a sua voz. Não que você orasse para mim, eu não preciso te ouvir. Eu tenho um Deus que me ouve. Nós temos um Deus que nos ouve. Mas eu quero que você levante um clamor a Deus pedindo transformação. E só saia daqui quando você for de fato transformado. Só saia daqui quando você falar, Deus me transformou de uma maneira tal que essa semana eu vou deixar de brigar com a minha esposa, eu vou deixar de brigar com o meu chefe no trabalho, eu vou parar de falar palavrão, eu vou parar de fazer aquilo que não convém. Se coloque de pé e ore. Não deixe ninguém te distrair. Ninguém aqui, para nós, é mais importante do que o próprio Cristo. Ninguém. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque o sacrifício que a gente não conseguiria fazer e nunca vamos conseguir suportar, o Senhor levou sobre si. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos livre acesso à Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu não para que a gente entrasse no Santo dos Santos, mas para que a Tua presença saísse, morasse e habitasse em nós. O Criador de todas as coisas hoje mora no nosso coração. O Espírito Santo, que é o Consolador e aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, hoje nos tem convencido daquilo que fazemos de errado.
Pai, perdoa, Senhor, os nossos julgamentos, a forma como nós olhamos para o próximo. Perdoa a nossa falta de amor, a nossa falta de empatia. Deus, eu te peço transformação de mente e de coração, e que a Tua palavra seja firmada em nossos corações, em nossas mentes, em nossos olhos, e que possamos olhar e andar da forma como o Senhor andou, andar e falar da forma como o Senhor andou e falou. Muito obrigado, Senhor, pelo presente que o Senhor nos deu, que é o Teu Evangelho, que é a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos alcançar o mundo espiritual, que podemos tocar o plano espiritual, Pai, que é diferente de qualquer experiência que a gente pode ter na terra, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor, que a gente possa ser cheio do Teu Espírito, que a Tua presença possa ecoar onde quer que a gente vá. Levanta a sua voz e fala com Deus. Se você nunca orou em voz alta, se você nunca orou de uma forma tal para que Deus te ouça, levanta a sua voz e fala. Só não saia daqui da mesma forma. Só não saia daqui da mesma forma. Não importa a sua idade, não importa aquilo que você tem passado. Deixe seus problemas de lado, porque Deus está cuidando disso. Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando do seu trabalho, das suas finanças, Deus está cuidando de todas as coisas. Coloque primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Senhor, Senhor, firma um trono no nosso coração, Pai. Que o nosso coração seja um trono de ouro a Ti, Pai. Que nosso coração seja puro, Pai, para recebermos da Tua transformação. Transformação de vida, de cura, de libertação. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós só temos a Te agradecer e não reclamar de nada. Transforma a nossa vida, Senhor, e nos enche de unção, Pai. Que a gente possa sair daqui transbordando, Senhor. Que onde quer que a gente tocar, Senhor, possa ser transformado. Que a gente possa fazer orações por cura, e que as pessoas sejam curadas através do Teu nome. Que a gente possa, Senhor, profetizar, Senhor, através do Teu nome. Transforma as nossas vidas e nos usa para transformarmos também, Pai. Nós te pedimos, Senhor, uma transformação por completo. Como o Senhor transformou o apóstolo Paulo, nos transforma também, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, enquanto várias pessoas no mundo têm sido perseguidas, têm perdido a cabeça literalmente pelo Evangelho. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelo descaso que fazemos da Tua palavra. Que a gente possa chegar em casa e fechar a nossa porta e ter um tempo com o Senhor. Eu queria que o louvor cantasse essa música aí. Que você se mantenha nesse espírito de oração, de adoração, e mantenha o seu coração e seus ouvidos abertos, porque Deus quer falar com você.
corpo de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é o cabeça. Em Colossenses 2, Paulo diz que Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que nele somos levados à plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e toda autoridade. Ele é o cabeça da igreja. Salmo 127 diz que em vão trabalham os que constroem, se Deus não edificar a casa. Em vão vigia a sentinela, se Deus não guardar a cidade. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui é uma entrega para um Deus que é perfeito, e é Ele quem faz, porque dele, nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós somos para Ele. Eu queria fazer um convite para você, como essa música diz: ó, que deixa as 99 só para me encontrar. É uma parábola que Cristo diz sobre um pastor que deixou as 99 ovelhas por causa de uma única perdida. Eu não sei o estado em que você se encontra aqui, eu não sei se você é cristão de fato, eu não sei se você vem na igreja só por vir, mas eu quero te fazer um convite: não saia daqui da mesma forma como você entrou. E se você se encontra de uma forma distante de Deus, se você não tem tido encontros com Deus, se você nem mesmo fala ou pensa em Deus, e se você quer uma melhora ou um encontro definitivo com Deus, eu quero te chamar para vir aqui à frente e a gente vai orar junto, porque nós somos família. Eu não quero que você se sinta desconfortável, ninguém está aqui para te julgar. Eu só quero que você, que entendeu que essa palavra foi para você, se algo aqui nessa palavra falou no seu coração, eu quero te chamar para vir aqui à frente e a gente vai orar junto. Estão todos aqui transformados pela palavra de Deus, renovados mentalmente. Amém. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Alcança, Senhor, os nossos corações e transforma a nossa mente todos os dias. Quebranta os nossos corações e coloque lágrimas nos nossos olhos pela sua causa, pela causa de Cristo. Se nós não temos nos entregado totalmente, Senhor, que a gente possa se entregar 100%, porque o Senhor entregou tudo. Que a nossa vida seja um ato de gratidão todos os dias. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Nós te agradecemos como corpo de Cristo. E dizemos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém.